Amém, irmãos? Glória a Deus, Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar hoje uma palavra sobre do jornal Árvore da Vida, porção aqui, Evangelho de Deus, o número 337. O título é Conhecer o Senhor, a Sua Palavra e a Nós Mesmos. Ó Senhor Jesus. E como protagonista, dessa parte aqui, nós vamos tocar na experiência do apóstolo Pedro, que já vimos muitas vezes que ele representa muito de nós. E muitas vezes ele é taxado, como uma pessoa que, como fala aqui, uma pessoa precipitado. Realmente não é só taxado, a gente vê exemplos na Bíblia de ele sendo forte nas suas respostas, nas suas opiniões e situações, e a gente olha isso muitas vezes como negativo, Não, a gente tem que ser mais ponderado, mais equilibrado. Só que eu, lendo, desfrutando essa porção, eu vi que é um ponto positivo. Estava desfrutando aqui com o irmão, tem alguns discípulos que você não consegue nem lembrar, nem ter certeza se ele é discípulo mesmo, não diminuindo nenhum dos discípulos, ou o que eles fizeram, mas a Bíblia não registra muito do que eles fizeram. E, por exemplo, Tomé, se você falar Tomé, você vai lembrar uma coisa, que ele falou para Jesus colocar a mão, porque ele não tinha certeza se Jesus tinha ressuscitado mesmo. Está vendo? Então, o que você lembra de Tomé? Me fala outra coisa. Está vendo? Então, é difícil, às vezes, você lembrar. Tem vários outros discípulos que você não ouve falar deles. Está vendo? Então, é negativo ser igual Pedro? Não é. Porque Pedro, ele conheceu o Senhor, e a palavra é conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra e a nós mesmos. Pedro conheceu o Senhor intimamente, profundamente, porque ele foi, às vezes, além do que era para ser. E aí ele recebeu muita ajuda do Senhor. Ele conheceu o Senhor, ou seja, ele conviveu tanto, ele comeu 1 quilo de sal com o Senhor. Ele podia falar do que era o Senhor na vida dele. Ó Senhor Jesus, a gente fala esse ditado, para você conhecer uma pessoa, você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal com ele, para você falar um pouquinho sobre ele. Senão vai ser só uma opinião vazia, sem experiência. E Pedro teve essa experiência com Deus, curando, ajudando, ali a evangelizar, o Senhor curando as pessoas, ele estando junto, e várias outras oportunidades. Vamos desfrutar uma porção, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Eu vou ler algumas porções que falam sobre a experiência de Pedro com o Senhor. Na versão revista e atualizada, amém? Ó Senhor Jesus. Aqui fala, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Está vendo como que é só a especulação? Mas Pedro, ele foi mais profundo. Ele falou assim, aí Jesus perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Eles estavam dando testemunho do que os outros falavam, ninguém assumiu assim a postura que Pedro assumiu, tá vendo? Os discípulos começaram, tem gente que fala isso, mas eles não falam, Senhor. Aí Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só que forte, ele assumiu a responsabilidade e falou, eu sei quem é o Senhor. Ele foi o primeiro discípulo a falar, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, então Jesus afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa revelação de Cristo, o Filho de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. O Pedro, ele foi aqui o quê?
ousado, ele pegou e falou, deu opinião, ele sentia aquilo ali, dentro dele ele externou o que ele sentia. Os outros tinham dúvida ainda, talvez. Então tá vendo? Aí Deus revelou para ele: ó Senhor Jesus, vamos ver outra experiência no mesmo capítulo 16, versículo 22. Aqui, Jesus começou a revelar que ele ia sofrer situações, perseguições e tal. Aí Pedro foi, versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então, nessa experiência, Pedro viu que Jesus estava falando, ele não ficou só ouvindo, ele falou: Senhor Jesus, vem cá. Chamou Jesus à parte e falou assim: não, Senhor, isso de modo algum vai acontecer. Ou seja, tentando ajudar Jesus a não ir para a cruz, cumprir, né, o objetivo dele, né, como o nosso Redentor. Aí Jesus repreendeu ali o lado bom da vida da alma de Pedro. E aí com aquilo ali ele teve uma repreensão. Mas está vendo? Foi uma ajuda do próprio Deus, né, próprio Jesus ali, ajudando Pedro, porque ele não ficou só escutando. Talvez se ele só tivesse pensado: não, mas Jesus, e ele não tivesse ido lá falar, ele não teria recebido ali uma ajuda do Senhor, que existe um propósito para Jesus ali. Está vendo? Então, vamos desfrutar agora o capítulo 17, versículo 4 ao 5. Sobre o monte da transfiguração. Ali Jesus subiu, né, com Pedro, Tiago e João, né? Peraí. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Aí eles estão lá em cima, Jesus se afasta deles um pouco e eles veem aquela maravilha da transfiguração. Aí Pedro já vai, no versículo 4 e 5, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres faremos aqui 3 tendas, uma será tua e a outra de Moisés. Falava ele ainda, e a outra, né, de Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Pedro estava ali tentando colocar Moisés e Elias na mesma, comparando, né, com Jesus, só que o próprio Deus apareceu ali, numa voz, e falou com Pedro: Pedro, você precisa aprender, não é ouvir ali as leis e os profetas nesse momento, você tem que ouvir Jesus. A lei e os profetas estão aqui, Moisés e Elias é Jesus, ele está aqui, falando ao vivo para você. Não é para você dar ouvido a eles agora, dar ouvido ao que você está vivendo. Está vendo? Então, o próprio Deus repreendeu ali a atitude de Pedro, né, de tentar colocar outras, como os judeus ali, né, que não conseguiam se converter ao evangelho, porque tentavam guardar a lei, que tentavam segurar ali as coisas, não aceitavam a salvação em Jesus. Ficavam meio termo, meio na lei, meio nas profecias ali dos profetas, e meio na graça, salvação pela graça, meio termo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos livra de ficar meio termo, né? Mas também que o Senhor nos dê graça para participar ativamente de tudo que Deus está fazendo. Ó Senhor Jesus. E no versículo 20, no capítulo 17, 24 ao 27, outra porção. Aqui fala de Pedro precipitado novamente. Os coletores de impostos, vou ler aqui, né? Fala assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro. Ou seja, como ele era uma pessoa, né, que estava ativo na obra do Senhor, aí eles foram até ele. Senhor Jesus. Dirigiram-se a Pedro, os que cobravam impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ou seja, foi muito rápido,
muito assim, sem perguntar ao Senhor. O Senhor estava do lado dele. Ele podia ter falado: Senhor, o que o Senhor vai me falar? Me ajuda aqui nessa resposta aqui, que eles estão querendo me testar aqui. Ou seja, ele falou: sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou. Ou seja, o Senhor já sabia o que tinha acontecido. Aí Jesus já foi ajudar Pedro. Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então estão isentos os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Está vendo? Então, o Senhor ajudou Pedro a não ser precipitado, não ser afoito, ou seja, busca ajuda no Senhor. Às vezes acontece uma situação e nós somos rápidos para resolver e nem dependemos do Senhor. Ontem eu estava assistindo um programa de perguntas e respostas, aí o rapaz que estava respondendo, ele respondia com 5 a 10 segundos, ou seja, ele não ponderava nas opções, porque às vezes você só pelo nome, você vai conseguir distinguir o que é. Então só assim, eu acho que não é, Não, então o Senhor está nos ensinando aqui, por meio da experiência de Pedro, que a descansar, a aprender com as situações, a esperar, né? Não ser tão precipitado. Então essas experiências que Pedro passou e muitas outras mais, fizeram com que ele tivesse um relacionamento íntimo com o Senhor, de profundo conhecimento, de ver o que era Deus, o que era Deus na terra, né? Em Jesus. E nós, para conhecermos a palavra, temos que ter essa intrepidez que Pedro teve. Conhecer o Senhor, você precisa praticar, participar. Por exemplo, nós estamos hoje há mais de 2000 anos, depois que Jesus esteve aqui no nosso meio. O que é conhecer o Senhor? É você ouvir uma palavra que está, irmãos que estão à nossa frente, você receber essa palavra como vinda do próprio Senhor e praticar. Aí quando você faz isso, você está conhecendo o Senhor, está crendo no Senhor e está praticando. Na nossa experiência, conhecer o Senhor é receber de bom grado aquela palavra. E conhecer a palavra é isso aí. Você praticar, você viver, você trazer para a sua experiência real, na experiência particular com Deus. Que o Senhor possa, né, tirar de nós todo o conhecimento teórico. O versículo tal em tal lugar, o capítulo tal fala sobre isso, e nos ajudar a praticar a palavra. Por exemplo, nós que andamos nas ruas fazendo a colportagem dinâmica ou normal, evangelizando, né, você que muitas vezes já deve ter tido experiência de encontrar uma pessoa em situação de rua, ou mesmo uma pessoa que não está em situação de rua ou está assim, embriagado numa praça, e você vai falar com ele, ele te interrompe, começa a falar versículo, começa a falar verdades da Bíblia, só que aí ele tem experiência com o Senhor, ele conheceu o Senhor? Talvez sim, não vigiou e caiu. Aí agora ele tem o quê? O conhecimento da palavra, mas esse conhecimento da palavra não está ativado nele, ele está no conhecimento só na parte teórica, mas não na vivência dele. Aí o Senhor está nos chamando para quê? Para ter essa palavra aqui como conhecimento na nossa mente, que é o nosso capacete da salvação, né? E ter ela como nosso escudo da fé, enfrentando no dia a dia as adversidades que vão tentar nos derrubar. O Satanás, ele é como um leão que ruge, tentando achar oportunidades para nos derrubar, até colocando a nossa fé em prova, até colocando o nosso testemunho em prova, mas se você segurar aquele escudo ali, e o capacete da salvação, né, o escudo da fé, e o capacete da salvação, pode vir 1000 contra você, 10.000, e você mesmo não vai ser abatido, vai passar por aquilo ali, e lá no final vai ver que Deus lutou por você.
Aí eu tenho muito essas experiências. Já teve experiência de eu ter que sair de perto da pessoa porque ela não parava de querer me ensinar o evangelho. Aí eu falei assim, olha, então tá bom, eu agradeço, Deus te abençoe, tá bom? Só que a pessoa está em situação de rua, está usando droga e está cheia de conhecimento. Ou seja, ela não pegou a palavra como vida para ela. Então que o Senhor guarde o nosso coração de viver no conhecimento apenas da palavra. O caminho para quem leva só no conhecimento é ficar frio, é ficar sem alegria no coração, sem poder. Senhor Jesus. E a terceira ponto desse chave é conhecer a nós mesmos. Se você ler o Pedro dos Evangelhos, você vai ver que ele é um Pedro rápido, é um Pedro cheio de energia, o que foi bom para ele, porque se você ler o Pedro das Epístolas, você vai ver que ele é um Pedro amadurecido, um Pedro cheio de amor, cheio de conhecimento, mas cheio de vida, cheio de experiências. Então é muito gostoso, irmão, você se envolver com o Senhor, se envolver com a obra, não fica nas margens, tipo assim, só vendo o que está acontecendo, não. Vai para cima, vai errar? Erra, mas recebe ajuda e acerta. Pega firme com o Senhor, pega firme com os irmãos, pratica o falar atual e Deus vai te transformar como a nossa coroa, né? A nossa coroa já está conosco, nós estamos carregando ela no nosso dia a dia. Vamos desfrutar Mateus capítulo 26, do 31 ao 35, onde fala sobre essa porção. Mateus 26, 31 ao 35. Ó Senhor Jesus. Então, Jesus lhe disse, essa noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas quem tomou a frente aí para falar essa porção aí foi Pedro. Ele falou assim, isso é o Pedro dos Evangelhos. Só nunca será tropeço para mim. Eu nunca te negarei. E os outros os discípulos falaram assim, eu também não vou negar não. Mas quem assumiu ali a palavra foi Pedro. Aí Jesus falou que antes que o galo cantasse uma vez, ele já teria negado 3 vezes. E aconteceu isso mesmo. Aí entra na parte de conhecer a nós mesmos. Nós não somos, irmãos, super-homens, super-heróis, nós somos fortes o bastante para falar, eu não vou pecar, eu não vou errar, não vou falhar. Então nós estamos sujeitos a nos sujar nesse mundo e nós não podemos falar que nós somos fortes para sustentar que a gente não é. Nós temos que falar sempre que nós dependemos do Senhor, que a vida realmente ela vai trazer situações, mas eu nunca quero abandonar o Senhor, eu nunca quero, Senhor. Eu nunca posso te abandonar, Senhor. Se apegar às vestes do Senhor mesmo, como aqueles no Antigo Testamento ali, quando eles tinham uma lei lá, que se a pessoa que tivesse falhado corresse para o altar e se segurasse no chifre do altar, não podia ser feito nada com ele. Ou seja, ele errou, pecou, transgrediu, ele correu, agarrou no chifre do altar. Ou seja, nós, irmãos, estamos suscetíveis a falhar. Mas nós precisamos correr, saber que a nossa salvação é o Senhor. Nos assegurar ao Senhor, pegar na orla da veste dele ali até resolver essa situação. Ó Senhor Jesus, e o mundo quer nos desencorajar, falar que nós somos incapazes. Nós precisamos sim falar assim, eu sou sim fraco, sou incapaz, eu não tenho força, mas tem alguém em mim
que é o Espírito Santo da promessa que foi revelada em Abraão lá e chegou até nós, que é Jesus Cristo. Ele sim nos capacita a vencer os pecados, as falhas e tudo mais, e nos torna aptos a chegar até aquele grande dia do Senhor, guardados. Mas quando você fala se conhecer a si mesmo, você falar que você é capaz, que você nunca pecou desde que você creu, que você consegue se livrar de qualquer tentação no dia a dia. Sinto muito em falar, mas você pode conseguir um dia, um mês, uma semana, mas uma hora você não vai conseguir, porque o pecado que está em nós, ele nunca vai ser eliminado totalmente. Você pode tirar as forças dele vivendo no Espírito, mas se você começar a alimentar ele um pouquinho, daqui a pouco ele está fazendo as vontades do pecado através do seu corpo. É a vida do pecado vivendo através do seu corpo. Então que isso não venha acontecer conosco. Como Pedro negou Jesus, falou que não ia fazer e fez, Jesus conhecia Pedro, porque viveu com Pedro, falou assim, não, eu sei que ele não se conhecia a si mesmo, ele falou isso, e Jesus viu ele negando frente a frente, mas Jesus ressuscitou, aleluia. Vamos desfrutar Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículos 6 e 7. Aqui fala da ressurreição de Jesus. Ele, porém, lhes disse, Jesus tinha ressuscitado, aí as mulheres, Maria, mãe de Tiago, Salomé, Maria Madalena, foram lá no primeiro dia da semana, no domingo de manhã, visitar o sepulcro, mas já estava a pedra removida e tinha aqui fala um jovem, sentado do lado de fora, assim. Quer ver, ó? Entrando viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai ante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Aqui, esse anjo do Senhor estava ali, falando que Jesus já tinha ressuscitado, que já estaria a caminho junto dos discípulos, mas que era para elas chegarem até eles primeiro, e especialmente até Pedro, que tinha negado face a face Jesus, falar que Jesus tinha requisitado a presença dele. Porque se ele chega lá, ele ia encontrar só os 11 apóstolos ali normalmente, Pedro se martirizando, Pedro se negativando, se diminuindo diante das falhas dele. Não, eu já fui repreendido muitas vezes. Quantas vezes aconteceu isso e aquilo? Jesus não vai querer mais nada comigo não. E agora, para completar, depois de uma vida inteira tentando andar com ele, sendo repreendido, ainda nego ele 3 vezes. Só que não. Deus enviou o anjo, do Senhor ali, pediu para ele, para Maria Madalena, falar especificamente com Pedro que Jesus tinha chamado ele. Então, o Senhor hoje, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, está te chamando a não olhar para as suas fraquezas, não se contar. Você não pode se martirizar, se negativar, se declarar incapaz. Para de falar isso de você. Deus conta com você. Ele quer te usar e Ele está te chamando pelo nome. Leonardo, Jesus está te esperando lá na sala do banquete, lá na sala da ceia. Ele quer falar algo com você. Então, você que está ouvindo e assistindo, pegue essa porção da palavra. Você falhou, você errou, eu errei, falhei. É de hoje em diante, o Senhor está te chamando de novo. Aleluia. Senhor Jesus, quando eu estava vindo para cá orando, Deus me deu um versículo, e eu quero ler para vocês. 1 Timóteo 4,
do 12 ao 16. Já está até marcado aqui. E esse aqui foi o Senhor que me trouxe esse versículo, porque eu comecei a cantar um versículo e aí veio. Ó Senhor Jesus, 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mão dos presbíteros. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Quando eu comecei a orar, quando eu estava orando, chegando aqui já, eu falei assim, Senhor, me dá pureza no coração. Aí eu me lembrei, quando eu falei assim, eu não sou puro, Senhor. Aí o Senhor me lembrou desse versículo, que para a gente ter pureza, a gente tem que fazer tudo isso. Guardar, não desprezar o dia de hoje, ou seja, eu posso ter 90 anos, mas é a minha mocidade, porque existe uma eternidade, então não posso desprezar meus 90 anos. Tornar padrão dos fiéis na palavra, ou seja, gastar tempo na palavra, no viver dia a dia, no amor, na fé, na pureza, e aplicar tudo isso no dia a dia. Não te faças negligente. Negligente é você ter praticado alguma coisa e estar sobre você aquela responsabilidade de fazer algo e você não faz, você negligenciou aquilo que era esperado de você. Então, que o Senhor possa hoje, por meio dessa palavra, nos ajudar a renovar. Amém? Vou fazer uma oração para a gente descansar, né? E esse é o sentimento, irmãos. A palavra vai trazer poder. Às vezes a gente sai na rua sem poder. O poder que eu falo é a autoridade do Espírito. É aquele mesmo sentimento que Pedro... Por que Pedro falava aquilo? Porque ele sentia o poder na hora ali. E quem não falava, ficava só escutando, vendo o que ia acontecer, não estava sentindo aquele poder. Então precisamos sentir, irmãos, poder. E esse poder vai mudar a vida das pessoas e a sua mesma, amém? Não podemos nos esconder. Nós temos que expressar o Senhor com poder. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, pela palavra do Senhor. Ela é santa, fiel e verdadeira e nos dá a oportunidade de recomeçar. Tira de nós o coração impuro, incrédulo, Senhor, o coração passivo e nos dá um coração intrépido de amor, de realidade, de poder. Senhor, o que nós vamos fazer essa semana está na sua palavra. Senhor, que nós possamos tomar essa palavra com autoridade e viver, assim como foi exemplo de Pedro, uma vida de participar, de praticar, de não se esconder, de ter uma postura adequada. Podemos errar, podemos falhar, mas nós queremos aprender. Então nos dê um coração puro para receber ajuda. Cada irmão e irmã, cada família que está recebendo essa palavra, possa ser empoderado para ter muita experiência nessa semana. Muito obrigado pelo seu cuidado maravilhoso. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.